Nós temos aqui a participação do Sargento William, ele que é do Corpo de Bombeiros, e também presencia muita situação como essa. Muitos militares relatam para ele essa situação, e ele esteve lá no Congresso Nacional para debater junto com autoridades e também deputados, senadores, toda essa questão do que acontece aqui no estado de Goiás, principalmente em relação ao militarismo. Conta pra gente como é que foi essa visita lá em Brasília, o que a gente pode trazer de positivo dessa visita que você fez lá em Brasília. Boa noite, Thiago. Boa noite, deputado Major Araújo. Boa noite, Capitão Medrado. Boa noite, Capsena. Boa noite, Júnior. Thiago, boa noite, sociedade, né? Em primeiro lugar, o que a gente está falando aqui, infelizmente, o que a gente ouviu lá está sendo comum aos governantes, aos governadores e até a governança federal. Estamos brincando de fazer segurança pública. Estamos brincando. Hoje a gente assiste uma carnificina, a morte hoje é banalizada. Morreu 15, Capitão Medrado, morreu 15. Num país desenvolvido, num país onde a gente pensava que a educação ia tirar esse país, né, do ruralismo, daquela questão do bang-bang, né, tiramos para números de guerra civil. Né? Hoje está acontecendo uma guerra civil e a gente acompanha isso diuturnamente nos jornais. Você senta para assistir com seu filho um jornal, você não dá conta. É morte aqui, é morte ali, banalizou-se a vida, né? Não se respeita mais a Constituição, não se respeitam mais as leis, tudo aqui é lei de responsabilidade fiscal, mas, né, para poder fazer show tem, para poder fazer renúncia fiscal tem, né, para poder comprar vinho caro tem. Então, o que a gente está vendo é que a sociedade, né, o pequeno empresário, o empresário que trabalha sem conluio com os grandes políticos, ou sem ter aquela amizade, né, que tem a governança com os amigos, que paga seus impostos de forma correta, está sofrendo, está sendo penalizado pela falta de segurança. Porque quem mora em condomínio fechado, deputado, está tranquilo. Quem mora em condomínio fechado, quem paga plano de saúde, quem paga escola, quem anda de helicóptero, está nem aí com essas ruas, está tendo assalto, está tendo violência. Vive em outro mundo. Vive em outro mundo às custas do trabalho nosso. Vocês podem reparar, gente, não há lugar no mundo que tenha a quantidade de farmácia que tem. Você sabe por que tem a quantidade de farmácia? É porque você sente dor. Você sente dor nas costas, sente dor nas pernas. Você tem que ficar em pé, uma jornada longa. Vocês não correlacionam isso. Isso tudo é comércio. Né? Tem gente tirando dinheiro de todas as formas de você. Viu, militar? Você que não dorme, que fica tomando bolinha para poder ficar acordado. Dá um passo atrás. Começa a refletir a sua vida. Começa a ver, né, que você precisa ter qualidade de vida. Começa a vir, a fazer frente e falar, olha, eu não aguento mais. Né, eu não sou um robô, não. Eu deixei de ser Robocop. E para falar também para os nossos governantes que a gente precisa olhar a segurança pública de uma forma mais séria. É isso que eu tenho para começar a falar. Tchau. E nós temos aqui até um vídeo da sua participação lá no Congresso, lá, e a produção está preparando aí o vídeo do Sargento William, que esteve presente lá em Brasília. Vamos acompanhar. Quero pedir para o William Ribeiro da Costa, representante da União dos Militares de Goiás, poder fazer a sua manifestação. Boa tarde, presidente. Antes de eu apresentar os argumentos que me trouxe até aqui, eu gostaria de pedir a proteção dessa casa, que possivelmente, pelo meu regulamento, eu vou ser preso assim que eu me retornar ao meu estado e meu comandante saber que eu tive aqui falando do que eu falo. A gente pede anistia. Eu estou pedindo aqui, né, eu já vim aqui pedir anistia para outros militares, mas eu estou pedindo em meu nome. Eu venho e frequento essa casa já há um tempo, em relações à questão dos militares estaduais, que é uma situação, aos representantes da Polícia Federal, muito pior do que a dos senhores. Por favor, eu gostaria de explanar aqui o que a gente escreveu, com o objetivo de esclarecer e revelar as condições degradadas e degradantes em que se encontram os trabalhadores militares
do Estado de Goiás, tentaremos demonstrar nos aspectos conjunturais e conceituais que promovem a manutenção desse sistema de gestão, que precisa de intervenção emergencial. É emergencial porque tem gente morrendo, tem trabalhador morrendo e a população está morrendo, né? A quantidade de hora que a gente está tirando, que eu tenho amigos, policiais militares que estão tomando remédio para ficar acordado, né? Isso coloca os nossos filhos e nossos netos em perigo, né? É diário isso. Capitão Medrado, essa participação do Sargento Willian lá em Brasília, representando a Unimil, foi importante para esclarecer para todas as autoridades o que realmente acontece aqui em Goiás. Bom, Tiago, é importante, quero parabenizar o Sargento Willian, seja muito bem-vindo, Willian. Você é um dos camaradas da linha de frente da associação, está sempre nos corredores do Congresso, ali buscando um caminho alternativo, ali com um parlamentar, com outro e tal. Então, eu entendo que a ida do Willian em Brasília não vai haver necessidade. Olha, gente, eu quero dizer aqui que o Willian foi representar os anseios da maioria dos militares que estão nas ruas. Ele falou a verdade, sim. Tem colegas que estão às custas de remédio, trabalhando, tirando um tal de extraordinário remunerado, que era extraordinário, que era voluntário, que passou a extraordinário e que agora está sendo quase que obrigatório. E eu tenho recebido, eu vou falar isso aqui, Tiago, deputado, porque eu recebi hoje, lá na associação, uns 3 e-mails de companheiros de Tubiara, dizendo que está sendo obrigado a tirar serviço voluntário, esse serviço extraordinário. Não é nem voluntário, porque voluntário você trabalha se quiser. Mas eu vou aqui repetir o que o deputado, há cerca de uns 2 ou 3 programas, falou e eu também falei. Senhores, faça uma parte, direcione ao seu comandante, dizendo nessa parte que os senhores não são voluntários a tirar serviço que não seja o ordinário, que não seja aquele serviço que vocês são escalados obrigatoriamente, que é o serviço que você recebe ao final do mês, não é mais ao final do mês, no dia 10, né, sempre mais para frente, agora não é mais no final do mês não. Então, esse sim é o ordinário, vocês recebem, tem que trabalhar, sim. Vocês se obrigaram a isso, quando vocês entraram nas instituições. Agora, o extraordinário remunerado, que é esse AC4, que foi criado para poder cobrir de forma, tapar o sol com a peneira por falta de efetivo, esse os senhores direcionem as partes aos comandantes, dizendo que não são voluntários a tirar o serviço. Pegue o recebido e compareça à associação quando forem obrigados a tirar esse serviço. Mas lá na associação, preste um termo de declaração para nós, para que a gente busque no judiciário, provoque o judiciário a debruçar sobre o assunto. Porque se ficar só na falácia, no falatório, nada vai acontecer. Os senhores vão continuar sendo escalados, mandando e-mail para mim, e-mail para o deputado, passando o WhatsApp, passando o Facebook, passando por aí vai. Mensagens, e nada vai acontecer. Então comecem a formalizar os atos. Os atos têm que ser formalizados para que a coisa aconteça. Ninguém é obrigado a tirar serviço exaustivo. Cargas de serviços exaustivas. A portaria 2550, ela delibera certinho sobre a carga horária do que o policial, a 2550 de 2012, salvo engano, de agosto de 2012. A carga horária que o policial militar tem que tirar. As escalas de serviço dentro da Polícia Militar, elas são de 12 por 24 de descanso e 12 por 48 de descanso. 12 horas trabalhada com 24 de descanso. Após 12 horas de 24 horas de descanso, ele trabalha mais 12 e folga 48. Ele tem que trabalhar a portaria 2550, ela é clara. Ela delibera sobre essas escalas.
ela não fala que você tem que trabalhar obrigatoriamente depois nessa hora de folga, não. Então, os senhores estão trabalhando no AC4 é porque são voluntários. Aqueles que não são voluntários, faça isso que o deputado já falou, que eu já falei anteriormente, mas é o que eu tenho que falar de novo, porque continuo recebendo e-mails. E continuo convocando os companheiros a ir lá na associação, formalizar seus atos, prestar um termo de declaração para que a nossa assessoria jurídica provoque o judiciário para debruçar sobre o assunto, para que os senhores não sejam penalizados, não trabalhem de forma exaustiva, como o William falou lá em Brasília. Não tome remédios para ficar trabalhando de forma exaustivamente, trabalhando e adoecendo. Então, os senhores sabem do risco à saúde quando os senhores não têm a folga mínima necessária. Mas eu conheço companheiros que não é obrigação dos comandantes, não. Eu não estou defendendo aqui nenhum comandante que está fazendo isso, não. Mas tem companheiros aqui que eles se voluntariam mesmo, gente. Olha, o cara trabalha e no outro dia está trabalhando e à noite, se deixar, ele trabalha de novo. Não. Na unidade que trabalha, o camarada é o seguinte, chega lá para fazer serviço, a gente já pergunta logo. Quando você saiu de serviço? Porque tem que dar pelo menos um mínimo de 12 horas de descanso para ele ser voluntário. Eu estou falando voluntário a trabalhar no AC4. Agora, escalar de forma obrigatória algo que é extraordinário tem que ser justificado. Não adianta colocar só lá na escala, viu? Coloca lá na escala extraordinário, necessidade do serviço, como eu já vi em companheiros falando que tem escalas de serviço colocada lá, necessidade do serviço. Necessidade do serviço não é extraordinariedade não, viu? Quem está fazendo isso? Não é extraordinariedade não. Para ser extraordinário tem que justificar, tem que arguir e argumentar. Se não houver arguição e argumentação que traz essa extraordinariedade, não tem possibilidade de escalar lá e dizendo necessidade de serviço, não. A culpa não é dos policiais, a falta de contratação, não. De bombeiros, de policiais, não. A culpa não são dos policiais. Portanto, isso não é extraordinário. Não é extraordinário. Necessidade do serviço não é extraordinário. Necessidade de serviço tem todos os dias. Todos os dias tem necessidade de serviço. Coloca-se uma viatura em cada setor. Isso é necessidade de serviço. Não tem condição de fazer isso. Mas seria necessidade de serviço. Agora, utilizar desse artifício, desse subterfúgio, falar desse argumento de colocar em escala de serviço necessidade de serviço como ato extraordinário, não é ato extraordinário. Os senhores procurem a saber, a dar uma estudada, debruçar sobre o assunto juridicamente falando, que os senhores estão caminhando por um caminho que não é o correto. Faça uma argumentação mais justa. Escale o policial que é voluntário. Não escale o policial em serviço extraordinário obrigatório, não. Porque, de forma obrigatória, não. Porque senão os senhores estão cometendo crime de abuso de autoridade. E essa reclamação vem do pessoal lá de Formosa, o pessoal da 22ª CPM também vem com essa mesma reclamação. Aí, as palavras do capitão Medrado, quais são os caminhos a serem seguidos. Sargento William, para finalizar com a sua participação, então o que você pode acrescentar aqui de positivo teve nessa reunião lá no Distrito Federal que a gente pode implementar aqui no nosso estado? Nós tivemos lá contato com algumas lideranças, nós temos uma bancada hoje de representação federal, coisa que nós devíamos estar pensando aqui em Goiás em ter também, e nós tivemos alguns avanços, né, a questão da aprovação do fim da prisão administrativa, foi aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça. Nós teremos, Tiago, audiências públicas no Brasil, viu, deputado? Para a gente estar debatendo essa questão de uma forma mais visceral. Eu, escutando as palavras aqui do capitão, eu me recordei agora de um amigo. Ele é um mergulhador top de Goiás. Conhece todas as valas de água de Goiás. Mergulhador aí com 20 anos de profissão, com 25 anos de profissão. E um dia na garagem ali do 1º Batalhão, ele pegou na minha mão e falou: cara, eu tenho esse tanto de curso aqui, eu tenho esse tanto de medalha, mas eu tenho um cara lá em casa que eu não conheço. Eu tenho um filho. Isso é para reflexão sua, viu? Às vezes o cidadão não está sabendo que isso, mas o militar sabe.
ele pegou na minha mão chorando, Thiago, e falou, eu não conheço meu filho, eu não tive tempo de criar meu filho. Eu conheço tudo de Goiás, de buraco, tudo quanto é coisa que tem. Eu já fui resgatar cadáver, eu já fui em operações, mas eu não conheço meu filho. Então, pessoal, quando a gente está falando dessa questão de limitação, um erro seu provoca morte. Mas também a sua ausência na sua casa provoca também outro tipo de violência, que é a violência psicológica sua. Então nós vamos ter, Thiago, sim, esse debate a nível nacional. Isso nos foi garantido pelos diversos senadores que nós falamos, pelos deputados. Nós esse contato que nós fizemos, nós não tínhamos antigamente, né, por falta até de conhecimento, mas hoje a gente tem conhecimento e a Unimil está aqui para poder fazer esse papel, né, de representatividade, de trazer uma nova visão, que o policial e o bombeiro militar é ser humano, né? Somos homens e somos mulheres, somos membros da sociedade e hoje nós estamos sendo caçados, né? Porque nós não temos segurança, nós não conseguimos dar segurança nem para nós, das nossas instituições, e vamos fazer, Thiago, esse grande debate a nível nacional, né? E quero também deixar aqui um abraço ao pessoal que está de serviço aí no bombeiro, que a portaria do bombeiro é 24/48. Né? Mais as escalas extras no meio aí. Então a situação nossa, nós estamos fazendo economia para o Estado. E isso não pode continuar. A gente tem que pôr um ponto final nisso. Tiago, certo?